Olá, meus amores, agora nós vamos fazer referência em relação à pesquisa que vocês fizeram. Bom, nós já estudamos sobre o sujeito simples. Acho que não tem nenhuma dúvida sobre a questão do sujeito simples, porque ele só tem um núcleo, certo? Só é um. E aí nós vamos para a segunda parte, que é sujeito composto. O sujeito composto é aquele que contém dois núcleos, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre o sujeito composto. Lorena e Camila fizeram os doces para a festa. Então, se a gente for fazer uma pergunta, quem fez os doces para a festa, eu vou dizer que foi Lorena e Camila. Lorena é o primeiro núcleo e Camila é o segundo núcleo. Mais uma frasezinha assim: a professora organizou, a professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Então, se eu fizer a pergunta, quem ensaiou para a festa da escola, nós teremos dois núcleos aí, o núcleo é o professor e o os alunos, certo? Aí nós temos também o sujeito oculto ou sujeito desinencial, né? Também ele é designado de sujeito implícito, sujeito implícito e sujeito subentendido. Sujeito oculto, desinencial, é aquele que não aparece de jeito nenhum na frase, ou seja, ele é atribuído primeiramente como um verbo. Inicia, a frase começa com um verbo. Por exemplo, nós vamos ver aqui, deixei minhas chaves em casa. Então, nós temos um verbo aí aparecendo logo no início da frase, né? Então, e esses sujeitos são atribuídos aos pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós. E sempre é utilizado na primeira e na terceira pessoa, ou na segunda pessoa, que é nós também. Por exemplo, na outra frase que eu vou colocar aqui para vocês, a outra frase é a seguinte: estamos muito orgulhosos de você. Então, quem é o sujeito? Quem é que está orgulhoso? É nós. Nós é o sujeito. Então, significa que, nesse caso, o sujeito nós é quando o sujeito, ou o sujeito eu, que no caso eu deixei a chave, estão implícitos, não aparece. Então, o sujeito oculto, ele é determinado mais com os verbos, tá bom? Aí nós temos o sujeito determinado, é aquele que determina. O sujeito determinado é aquele que pode ser identificado. Aí nós temos os exemplos aí: Rita disse que vai chover. Na verdade, professora, será que ele é sujeito simples? Claro, também, mas determinado porque ele aparece logo de cara. Aí quando eu digo disseram que vai chover, aí é indeterminado, né? Por exemplo, quem pegou, ou seja, pegaram a caneta da mesa da professora. Significa que a professora não sabe quem é, os alunos não sabem quem foi a pessoa. Então, é um sujeito indeterminado, certo? E nós temos um sujeito que é o sexto sujeito de hoje, sujeito inexistente, ou seja, é mesmo conhecido como oração sem sujeito. O sujeito inexistente, ele ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, lógico, e acompanhado pelo verbo impessoal, aliás. Bom, os verbos impessoais não são acompanhados de sujeito. Nós olhamos mais atrás que tem um que a gente, para mim saber o sujeito, que é aquele deixaram os livros na mesa, eu tenho que observar a parte do verbo. E nesse aqui, sujeito inexistente, o verbo é impessoal, gente, que é atribuído aos fenômenos da natureza. Chover, nevar, fazer frio, fazer calor e etc. E também fatos ocorridos, ser, fazer e etc. A existência ou inexistência ou existência ou acontecimento de algo, que é o verbo haver, certo? Então, existe algumas frases que eu vou colocar aqui para vocês sobre esse tipo de sujeito. Por exemplo, um fenômeno da natureza: nevou o dia todo, certo? Agora, é um fato ocorrido, então faz 3 anos que não estudo nesta escola, né? Ou faz alguns meses que não tem aulas presenciais, então são fatos ocorridos.
Há muita gente na praia, né? No verbo haver, então não existe o sujeito exatamente. Na minha família houve um caso parecido, não? São sujeitos que inexistentes. Bom, eu espero que vocês, eu botei 6 tipos de sujeito aqui pra gente fazer essa revisãozinha. Eu vou fazer uma atividade para vocês e aí vocês vão me responder, copiar no caderno. Não esqueça de escrever o cabeçalho, né? Botar seu nome completo e o nome do professor também, gente. Isso aí é um documento que vocês estão fazendo. Não rasure a atividade de vocês. Eu tenho recebido atividades rasuradas, assim, riscada aqui porque errou a palavra. Você faz só um parêntese, né? Já que não dá para passar um corretivo, e passar corretivo também deixa tudo bagunçado. Então eu espero que vocês, além da pesquisa que vocês fizeram, vocês tenham entendido mais ou menos aqui o que a gente quer passar para vocês. Beijo no coração, até a próxima.